The situation began to develop. As it did, I directed my national security team to monitor closely and report to me hour by hour. Imagine o seguinte cenário. Você está assistindo às notícias da noite quando de repente o locutor interrompe, com urgência na voz. Mísseis nucleares foram lançados. Você tem 15 minutos para encontrar abrigo antes que a sua cidade seja vaporizada em um clarão cegante. A corrida pela sobrevivência começa. Felizmente isso nunca aconteceu, mas poderia ter acontecido muitas vezes durante a turbulenta história da era nuclear. Apesar da sorte e de algumas pessoas racionais terem evitado o pior, as armas nucleares continuam pairando como uma nuvem escura sobre o futuro da humanidade. Neste vídeo, você será transportado para o projeto Manhattan ultra secreto que criou a primeira bomba atômica. Estará na plateia durante o tenso confronto dos mísseis cubanos entre Kennedy e Khrushchev. Seguirá líderes mundiais enquanto eles dançam à beira do abismo nuclear. Você verá os planos assustadores para uma guerra nuclear total entre Estados Unidos e a União Soviética. Planos que poderiam ter matado centenas de milhões se postos em prática. Conhecerá os heróis não celebrados que, no momento crítico, escolheram a paz sobre a aniquilação total. E verá simulações apocalípticas do que aconteceria se as armas fossem liberadas hoje. Bilhões mortos, cidades inteiras vaporizadas, anos de inverno nuclear. Será uma jornada pela história nuclear pouco conhecida que moldou o mundo em que vivemos, e uma investigação sobre como a humanidade pode se afastar do abismo e construir um futuro livre da ameaça nuclear. O relógio está correndo. A nossa jornada começa agora. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. As armas nucleares representam o maior risco que a humanidade já enfrentou. Elas têm o poder de destruir cidades inteiras e matar milhões de pessoas em minutos. Apesar dos horrores das bombas de Hiroshima e Nagasaki, os arsenais nucleares só cresceram desde então. Houve muitos momentos tensos durante a Guerra Fria em que o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear. Felizmente, nenhum líder apertou o botão vermelho. Mas será que nossa sorte vai durar para sempre? Hiroshima e Nagasaki, o início da era nuclear. Em agosto de 1945, os horrores das armas nucleares foram revelados ao mundo quando os Estados Unidos bombardearam Hiroshima e Nagasaki no Japão. Cerca de 200 mil pessoas foram mortas instantaneamente. A família Suzuki estava tomando café da manhã quando o clarão cegante destruiu sua casa. Eles foram arremessados pela explosão, gravemente queimados e feridos. A mãe de Yoshito Suzuki, então com 8 anos, morreu naquele dia. Seu pai e irmãs também morreriam semanas depois, vítimas da radiação. Yoshito foi um dos poucos da família a sobreviver. Até hoje ele conta sua história para que as gerações futuras entendam os horrores das armas nucleares. O sofrimento da família Suzuki representa o de centenas de milhares de vítimas inocentes em Hiroshima e Nagasaki. Seus destinos foram selados no momento em que a bomba caiu. As sombras das vítimas foram marcadas permanentemente nos locais do impacto. O piloto Paul Tibbets tinha outros alvos na lista, possivelmente Tóquio ou Kyoto. Felizmente, o Japão se rendeu após Nagasaki, poupando outras cidades. Mas o cientista nuclear Robert Oppenheimer afirmou que 3 bombas seriam necessárias. O poder destrutivo dessas armas chocou o mundo. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e o Reino Unido trabalharam em planos para destruir a União Soviética com ataques nucleares. A operação impensável visava derrubar o regime comunista de Stalin. O secretário de guerra dos Estados Unidos, Henry Stimson, queria bombardear o Kremlin. Outros alvos incluíam Moscou e Leningrado. Em 1949, o Pentágono produziu a Operação Queda de Bomba,
planejando atacar mais de 100 cidades soviéticas. Estima-se que tais ataques matariam entre 285 e 425 milhões de pessoas. Heróis que evitaram a guerra nuclear. Em momentos críticos, algumas pessoas corajosas fizeram a escolha certa, evitando o início de uma guerra nuclear. Durante a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, o capitão soviético Vassily Arkhipov se opôs ao lançamento de um torpedo nuclear de um submarino. Sua objeção evitou o que provavelmente se tornaria a Terceira Guerra Mundial. Em 1983, o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear quando Stanislav Petrov recebeu um alerta de míssil dos sistemas de monitoramento soviéticos. Tendo apenas minutos para decidir, ele tinha duas opções: relatar o suposto ataque americano aos seus superiores, o que provavelmente desencadearia uma maciça retaliação nuclear, ou arriscar ser repreendido e ignorar o alerta, apostando que era um falso positivo. Contra todos os protocolos, Petrov optou pela segunda opção. Ele tinha uma suspeita de que o alerta era um erro do sistema. Além disso, Petrov acreditava que os americanos não começariam uma guerra nuclear com um míssil apenas. Stanislav Petrov precisou reunir tremenda coragem e sangue frio para tomar essa decisão, sob imensa pressão e com informações limitadas. Sua motivação era evitar o início de uma catástrofe nuclear global. Ele estava disposto a arriscar sua carreira e reputação para não precipitar o fim do mundo. Seus segundos de hesitação e discernimento naquele momento crítico salvaram milhões de vidas. Em 1995, Boris Yeltsin cancelou um ataque após um alerta de míssil falso da Noruega. O mundo deve muito a esses indivíduos racionais que evitaram o pior na hora H. Atualmente, Taiwan e Japão são alvos em potencial de uma guerra nuclear. A China ameaça Taiwan, enquanto mísseis norte-coreanos apontam para Tóquio. Um ataque nuclear a qualquer um desses países provavelmente desencadearia represálias maciças. Nenhuma nação está imune aos horrores das armas nucleares em um mundo interconectado. A invasão russa da Ucrânia em 2022 aumentou o risco de uma escalada nuclear. O presidente russo Vladimir Putin ameaçou usar armas nucleares se a OTAN interferisse. A Rússia possui o maior arsenal nuclear do mundo. As tensões entre Rússia e Ocidente são as mais altas desde a Guerra Fria. A situação precária na Ucrânia serve como um alerta sobre os perigos das armas nucleares. Cenários apocalípticos de uma guerra nuclear. E se os líderes forem menos racionais no futuro? Os cientistas modelaram o que aconteceria se uma guerra nuclear começasse hoje. Mais de 150 milhões de toneladas de poeira radioativa entrariam na atmosfera. A temperatura global cairia 7 graus Celsius. A agricultura seria destruída em quase todos os continentes. Fome global duraria anos e mataria bilhões. Cerca de 150 milhões morreriam nos primeiros 45 minutos. Até o uso de metade do arsenal nuclear global causaria essa devastação em larga escala. Uma guerra nuclear total significaria o fim da civilização. Precisamos controlar as armas nucleares. As armas nucleares representam um risco existencial para a humanidade. Sua mera existência ameaça nossa existência. Já passamos perto demais da catástrofe nuclear em momentos históricos. Não podemos contar com a sorte e indivíduos racionais para sempre. Os líderes mundiais devem buscar o desarmamento e controle rigoroso dessas armas apocalípticas antes que seja tarde demais. A responsabilidade está em nossas mãos. Nosso futuro depende disso. Embora o risco das armas nucleares seja alto, não estamos começando do zero na busca pelo desarmamento. Importantes passos já foram dados por meio de tratados e esforços globais. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, em vigor desde 1970, estabeleceu a norma contra a disseminação de armas nucleares. O Tratado START entre Estados Unidos e Rússia resultou em reduções significativas nos arsenais. Organizações como a Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares mobilizam a opinião pública e pressionam os governos. O Tratado de Proibição de Armas Nucleares agora proíbe esses armamentos sob a lei internacional. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer, essas medidas demonstram que o progresso é possível por meio da diplomacia e da cooperação global.
Elas oferecem esperança e um fundamento para avançar. Com determinação, podemos e vamos construir um mundo livre da ameaça nuclear. Apesar dos tremendos desafios, existem razões concretas para termos esperança em um futuro sem armas nucleares. Nas últimas décadas, os arsenais nucleares globais diminuíram drasticamente. Em 1985, havia mais de 70 mil ogivas nucleares no mundo. Hoje, esse número está abaixo de 14 mil. Isso mostra que o desarmamento é possível. Pesquisas revelam que 76% da população global apoia a proibição total de armas nucleares. À medida que mais pessoas se conscientizam, a pressão pública para abolir essas armas só aumentará. Organizações da sociedade civil dedicadas ao desarmamento nuclear estão crescendo e se multiplicando. Uma nova geração de ativistas está assumindo a causa. Esses sinais sugerem que as forças da história estão do lado da paz e do desarmamento. Com trabalho árduo e persistência, uma transição para um mundo livre de armas nucleares é plenamente possível. Devemos manter a fé e continuar lutando pelo futuro que queremos. Imaginando um mundo sem armas nucleares. É difícil, mas vital, imaginar um mundo sem armas nucleares. As futuras gerações merecem crescer sem a ameaça de aniquilação nuclear. Elas merecem aproveitar os frutos da ciência para o bem da humanidade, não para nossa destruição. Com coragem e compaixão, podemos criar um mundo baseado na confiança mútua e no respeito à dignidade humana. As armas nucleares não têm lugar em tal mundo. Juntos, podemos construir uma cultura de paz que torna o armamento nuclear inconcebível. Nossos netos merecem herdar um planeta seguro e sustentável. As gerações mais jovens entendem os perigos das armas nucleares de uma forma que os líderes mais velhos às vezes não compreendem. Os jovens cresceram numa era de maior consciência global e não aceitam as políticas da Guerra Fria dos seus avós. Greta Thunberg e o movimento juvenil pelas mudanças climáticas mostraram o poder da juventude para exigir uma ação urgente dos líderes mundiais. Da mesma forma, uma nova geração de ativistas pela paz está se manifestando e exigindo o desarmamento nuclear. Se puderem votar, os jovens provavelmente elegerão líderes comprometidos com a abolição das armas nucleares. As vozes da juventude serão vitais para superar a inércia política e abolir essas armas antes que seja tarde demais. As armas nucleares representam uma ameaça não apenas para as gerações atuais, mas para os nossos descendentes ainda não nascidos. O uso dessas armas teria efeitos devastadores por gerações. Além das mortes instantâneas, haveria um aumento maciço de câncer e defeitos congênitos devido à radiação. A contaminação ambiental persistiria por décadas. Portanto, é um imperativo moral abolir as armas nucleares para proteger nossos filhos e netos. Eles não tiveram qualquer papel na criação dessas armas terríveis, mas sofrerão as consequências se forem usadas. Precisamos honrar o futuro da humanidade. As armas nucleares representam uma ameaça existencial para a humanidade, mas o futuro está em nossas mãos. Com sabedoria e liderança moral, podemos controlar essas armas terríveis e construir um mundo mais pacífico. Não será fácil, mas é necessário para proteger as gerações futuras. Devemos ter esperança e agir agora, antes que seja tarde demais. O primeiro passo é imaginar um mundo sem armas nucleares. Então, com determinação e coragem, podemos tornar essa visão uma realidade. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Você acha que os líderes mundiais estão fazendo o suficiente para controlar essas armas terríveis? Ou estamos à beira de outra crise como a de Cuba em 1962? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Para os inscritos que perguntam como podem ajudar o Conhecimentos do Mundo, do lado do nome do canal tem escrito Seja Membro. Sendo membro do canal, vocês conseguem ajudar o nosso projeto trazendo mais vídeos para vocês, além de ter chances de ganhar brindes, sorteios e muitas novidades que estamos preparando para os membros. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.